Leandrão, seguinte, nas outras lives a gente conversou um pouco sobre processadores, né? A gente pincelou essas ideias e tudo mais. Só que a gente falou, cara, isso é um assunto que realmente... eu imagino que isso vai gerar muito negócio daqui pra frente, né? Nos próximos anos e tudo mais. Além dos processadores, dos upgrades também. E eu falei, cara, vamos fazer uma live pra gente se aprofundar nesse assunto, né? E você topou. Então, o que eu queria, primeiro, assim, começar, ô Leandro, explicar de uma forma simples, né? Não tão técnica, qual que é a função dos processadores, né? E por que ele é tão importante hoje num sistema de áudio? Então, o processador ele foi uma evolução, né, do que a gente tinha lá no passado, dos anos 90, para quem gosta desse negócio de campeonato, a gente tinha Os equalizadores. Formas diferentes de processar o sinal, que não necessariamente era um processador, né? Não tínhamos essa forma digital de processar o sinal como é hoje. Né? Então, naquela época você tinha um player, que podia ser um toca-fita e uma disqueteira, e depois só um CD player, né? Sim. E a gente entrava processando o sinal com outros artefatos, né? Outros dispositivos que vinham na sequência, por exemplo, pré-amplificador, era tudo separado. Pré-amplificador, equalizadores, eram tudo separado, e analógico, né? Sempre de forma analógica. Pré-amplificador, depois entrava no equalizador, depois entrava no crossover ativo, depois às vezes entrava no crossover passivo, depois amplificador, né? Entrava o amplificador, depois o passivo e depois o alto-falante. Quer dizer, era uma cadeia de amplificadores. E eu acho que a evolução que está acontecendo muito hoje é que isso tudo está virando uma caixinha preta. Entendeu? E essa caixinha preta, ela ficou meio um mistério, né, na cabeça de alguns. Faz milagre, né? E normal também, né? Ser um mistério, porque é um assunto realmente complexo. Tudo que você vai estudar de áudio hoje, basicamente está nessa caixinha preta. Ou seja, tudo que a gente fazia antigamente para processar o sinal de áudio analógico, hoje você processa de forma digital via software de computador. Então, assim, a matemática e a conta que o processamento do processador faz é absurdo, entendeu? Não tem nem... É a mesma coisa você comparar com videogame, né? É você pegar um videogame da época e você pegar um videogame hoje. Imagina o processador do videogame de hoje. Então, é por esse lado que o processador está indo, né? Em si, o núcleo de processamento é absurdo. Então, a gente tem uma capacidade de contas matemáticas, entendeu? Absurdo. Então, a gente consegue ter mais número de canais, mais número de entradas, mais número de saídas, mais funções por entrada e por saída, dividindo processamento de entrada com processamento de saída. Então, o negócio está ficando absurdo. Primeira dica vai estudar logo, porque, assim, quem não foi já está atrasado. Voltando só ao começo da pergunta, o som, até o som todo integrado do carro está ficando uma coisa tão evoluída que daqui a pouco a gente vai ter só a opção de fazer upgrade e praticamente só processando esse sinal. Se você não processar esse sinal, talvez você não consiga fazer algo muito extraordinário, entendeu? Só pequenos upgrades, tipo aumentar grave... coisa do tipo assim básica, entendeu? Mas se o cara quer um cliente que quer um som um pouco melhor, um cara que curte música de verdade e tal, ele vai precisar de um processador. Mas aí, conforme vai desenrolando o papo, a gente vai, para não complicar muito, deixar isso leve, entendeu? Perfeito. Ô Leandro, por exemplo, qual que é o benefício hoje para o lojista que decide trabalhar com os processadores, né? Isso também, o que isso vai facilitar também o trabalho dele? É o que eu falo. Facilitar de forma, assim, extrema não. Mas ele vai permitir que você realmente tenha um som de qualidade, né? Até porque o processador, ele pensa sempre nas posições de alto-falante, número de vias de alto-falante. Então, é por isso que você pensa em maiores números de canais, né? O que facilita para o lojista? Ele começar do zero esse setup de áudio. Ele começar a tratar esse sinal desde o começo, desde o player do carro original para frente. Então, de certa forma, eu acho que isso facilita, porque aquilo que você não conseguiria fazer sem o processador...
era somente amplificar o som original de um carro. Se você for fazer um upgrade sem processador, o que sobra você fazer? Uma reamplificação do sistema do carro, entendeu? Então, se você pensar pelo lado de facilitar, que você agora consegue reequalizar o sistema do carro, você consegue dar delay nos canais do falante, atrasar falante, colocar mais número de vias, fazer o próprio crossover, mexer em nível, mexer em canal traseiro, mexer em canal central, facilita. Entendeu? É uma coisa que daqui para frente vai ser muito indispensável. Sabe? Hoje complexo, mas bem indispensável daqui para frente.